Na segunda-feira, eu iniciei mais um ciclo de leitura coletiva aqui no canal, que, para quem não sabe, é um projeto que eu coloco no ar todos os meses, propondo a leitura de um livro junto com vocês. E o livro que eu escolhi para começar a ler na segunda-feira foi um clássico da literatura latino-americana, lançado numa edição especial com nova tradução, mas no fim das contas tudo se resumiu a eles: Os Mamilos Polêmicos. Não é esse o título do livro. O livro se chama simplesmente Dona Bárbara e ele é um clássico da literatura latino-americana que, por sinal, você deveria conhecer. Vá lá dar uma olhadinha na live que eu publiquei na segunda-feira e, se possível, leia esse livro algum dia. Mas uma coisa acabou desviando a minha atenção depois que a live foi ao ar. Eu percebi que o YouTube tinha desmonetizado a minha live. E isso é uma coisa rara de acontecer no meu canal, porque é um canal sobre literatura, sobre educação. Eu não falo palavrões aqui nesse canal, me controlo bastante. Eu falo palavrões na minha vida normal, mas eu me controlo muito para fazer um conteúdo bem apropriado para ser exibido em sala de aula, como eu sei que muita gente faz, né? Muitos professores. Eu trago vários temas cabeludos e escabrosos que estão presentes na literatura mundial, mas eu faço isso de maneira assim bem apropriada e bem familiar. Então, eu estranhei, nunca tinha acontecido assim de uma live ser desmonetizada. Quando eu fui pedir a revisão manual, porque você pode, né, o YouTube desmonetiza automaticamente, né, são os robozinhos deles lá que fazem isso. Mas quando eu pedi a revisão manual, esperando que um ser humano visse o meu vídeo, avaliasse, percebesse que não tinha nada demais, eu me surpreendi, porque a resposta foi que o vídeo não era apropriado para a maioria dos anunciantes. E isso se deve ao simples fato de que eu fiquei mostrando a capa do livro o tempo todo, e a capa do livro, que tem uma arte de uma artista brasileira, Luísa Zardo, traz uma mulher com os seios desnudos. Esses adesivinhos aqui eu tive que colar depois, porque eu não quero que este vídeo agora seja desmonetizado também. Eu, em protesto, coloquei este tampão, assim, para ficar uma coisa mais apropriada para o YouTube, para as sensibilidades. Não tem mamilos masculinos bem grandinhos, por sinal, aparecendo o tempo todo. Não tem. Esta plataforma é livre de mamilos. E é por isso que, obedecendo às diretrizes, eu agora só vou mostrar a Dona Bárbara assim. O que é muito exasperante pra mim, mas não chega a ser surpreendente, porque coisas envolvendo a anatomia do corpo feminino, elas são assim um grande tabu na nossa sociedade, mesmo estando no século XXI, mesmo com tantas barreiras já tendo sido derrubadas, tem certas coisas que ainda continuam sendo um mistério quase que intransponível, cheio inclusive de segredos ainda não completamente compreendidos e revelados. E um desses mistérios, com toda certeza, é o corpo feminino. Apesar de mais ou menos metade da população possuir este tal corpo designado como feminino, talvez até seja mais do que a metade, né? Porque os homens têm o mau costume de se envolverem em crimes violentos e eles morrem mais do que as mulheres. Apesar de tudo, o corpo feminino ainda é cheio de tabus, de mistérios e de informações que ainda não foram completamente decifradas a respeito do seu funcionamento, pelo simples fato de que, pasme, pouca pesquisa científica é feita com o corpo das mulheres. Mas como que pouca pesquisa é feita? Já não foram descobertos vários avanços? Já não é possível hoje em dia você usar pílulas anticoncepcionais, você colocar DIU dentro do seu corpo, você fazer gestações de risco chegarem ao fim com todo mundo vivo? Como assim que a ciência não se dedica às mulheres? Bom, a ciência se dedica ao corpo feminino no que diz respeito especificamente à reprodução, à menstruação, à contracepção. Essas coisas assim específicas você tem bastante pesquisa com o corpo das mulheres. Mas talvez você não saiba disso, e eu pelo menos não sabia, com relação a todos os demais órgãos do corpo humano, como coração, pulmão, cérebro, todos os sistemas imunológicos, digestório, todas as outras coisas que compõem o corpo, os estudos em geral são sempre concentrados no corpo do homem. Quando você toma um medicamento para dor de cabeça, é muito provável que lá na bula, na posologia do remédio, esteja informado assim uma dose. É muito provável que
aquela dose tenha sido determinada em cima de estudos que foram feitos somente em corpos masculinos. E a mesma coisa se aplica a remédios psiquiátricos, a remédios anti-inflamatórios, até anestesias cirúrgicas. A imensa maioria dos medicamentos que não são só para o corpo feminino, não são só para a menstruação e a gravidez, os demais medicamentos são todos testados em corpos de homens. Poxa, se funciona para homem, vai funcionar para mulher também, porque afinal de contas, o que é uma mulher? Uma mulher é igualzinho um homem. A única diferença é que tem um pouquinho menor, né? Tem umas coisinhas a mais ali, de outras coisas a menos, mas o resto, tudo igual, certo? Confia, vai funcionar. E pode ser até que funcione mesmo. Mas pode ser também que não funcione e a gente não sabe disso. Por quê? Porque simplesmente não se faz estudos com os corpos das mulheres. E não se pesquisa direito, nem mesmo como que evolutivamente os corpos das mulheres chegaram ao formato, direção e comportamento que eles têm hoje. Ninguém sabe explicar, pelo menos, por que as mulheres, afinal de contas, têm as mamas, né, os seios grandes, diferentemente da maioria dos outros mamíferos, das outras mamíferas que só ficam com os seios inchados quando estão amamentando e no resto das suas vidas ficam com os seios bem pequenininhos. Não se sabe direito quais foram os caminhos que a evolução humana percorreu para que isso se tornasse vantajoso ou para que isso fosse selecionado pelos parceiros sexuais ao longo de milhares de gerações. Nem mesmo a mecânica evolutiva dos corpos femininos é completamente compreendida, porque faltam estudos a respeito de tudo isso. E eu estou segurando esse livro aqui faz um tempão, porque foi este o livro que eu devorei nos últimos dias, que me consumiu, que me deixou assim chocada e ao mesmo tempo hipnotizada, porque ele trazia uma série de informações novas e uma série de coisas que nem sequer são completamente conhecidas pela maior parte dos cientistas homens. Esse livro se chama Eva e ele foi escrito pela fantástica, hilariante Cat Bohannan. Esta querida, ela é uma cientista com doutorado em evolução humana, tanto evolução cognitiva quanto evolução do corpo e da mente humana pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. A Cat, ainda por cima, é mãe de 2 crianças e passou por gravidezes especialmente difíceis, mas que na verdade não são raras, porque quase todas as gravidezes humanas têm alguma coisa de especialmente desconfortável e desagradável. E ela traz muito dessa experiência dela, sem romantizar de maneira nenhuma a própria gravidez, para a narração dos fatos evolutivos a respeito do corpo humano. O corpo humano como a gente sabe, como a gente aprende no colégio, é um exemplar do grupo dos mamíferos, que são aqueles animais vertebrados que são capazes de amamentar os próprios filhos. Isso significa que sai do corpo dos mamíferos fêmeas uma substância muito rica, muito nutritiva, capaz de sustentar os seus filhotes e de mantê-los protegidos, imunes contra bactérias e hidratados nos seus primeiros momentos de vida. Essa substância é chamada de leite. Nós, seres humanos, somos mamíferos, assim como são mamíferos também todos os outros macacos, os nossos parentes mais próximos, e também os outros vertebrados de diversos formatos, desde o grupo das baleias até o dos cavalos, dos ratos, dos tatus. E além de sermos mamíferos, nós também somos um grupo específico dentro dos mamíferos que se chama de placentários, que significa que não só nós damos leite para os nossos filhotes, como nós também gestamos os nossos filhotes dentro do nosso próprio corpo, coisa que outros mamíferos não fazem ou fazem de maneira diferente, como é o caso dos marsupiais e o caso dos monotremados, um grupo que só tem as equídenas e os ornitorrincos. Esses ainda botam ovos, são tipos bem primitivos de mamíferos, mas que apesar de botarem ovos, têm leite, passam leite e, portanto, são mamíferos também. Nós não, nós os cavalos, as baleias, os ratos, nós temos essa capacidade de gestar os filhotes dentro do nosso corpo. Nós não precisamos de um ovo, de uma casca externa, não precisamos que o bichinho saia do nosso corpo e se desenvolva fora.
ele se desenvolve totalmente dentro dos nossos corpos. Isso faz de nós animais que têm uma biologia um tanto mais complexa desse lado da reprodução. E acabamos dominando praticamente todo o planeta depois do fim da era dos dinossauros. O que a Cat, eu vou chamar ela de Cat porque ela já virou minha parceira. O que a Cat faz nesse livro aqui é tentar investigar como foi que todos esses atributos que são típicos dos mamíferos foram surgindo na evolução da vida na Terra. Ela fica investigando quais foram os animais que desenvolveram essas características que fazem de nós os mamíferos. O primeiro bichinho que teve a capacidade de amamentar, os primeiros animais que tiveram a capacidade de gestar os filhotes dentro do corpo. Primeiros foram os marsupiais, né, que faz uma coisa meio a meio, meio dentro, meio fora, e depois os mamíferos placentários. Ela fica investigando como que se desenvolveram estes órgãos que lá na frente, né, iam se tornar o nosso útero, os nossos ovários. Por que que as mulheres e outras fêmeas mamíferas têm este ciclo de oscilações de hormônios, né, que formam os ciclos de fertilização. Por que que nós humanas, afinal de contas, desgraçadamente somos as únicas mamíferas que temos esse mau hábito de menstruarmos todos os meses, menstruações caudalosas, menstruações doloridas. Por que que a evolução fez com que os nossos corpos ficassem desse jeito que ficaram? E o que que tudo isso afeta no desenvolvimento da espécie humana? Felizmente, de alguns anos para cá, tem aumentado a quantidade de pesquisas feitas em mulheres. Ainda são bem menos do que as feitas em homens, né? Mas já foi possível detectar várias diferenças importantes entre corpos femininos e corpos masculinos. E o livro vem com um pôster que dá alguns exemplos dessas diferenças de funcionamento que foram passando de geração para geração conforme nós fomos evoluindo como mamíferos e como seres humanos, como Homo sapiens. E isso envolve coisas que não dizem respeito só à parte reprodutiva, mas dizem respeito a todas as outras partes do corpo. Nós, mulheres, temos um funcionamento de ouvido diferente. A gente capta algumas ondas sonoras numa amplitude um pouco diferente dos homens. Nós enxergamos, a nossa visão é um pouquinho diferente das masculinas. Existem algumas mulheres até que têm uma capacidade de enxergar 4 cores, né? Uma visão tetracromática, que combinadas formam milhões e milhões e milhões de cores diferentes. Coisa que homens não têm de jeito nenhum, porque isso está localizado nos cromossomos XX, né, que as mulheres têm, e que permitem com que algumas mulheres tenham visões amplas o suficiente como a visão dos pássaros. O nosso corpo tem depósitos de gordura, bom, isso é bem visível, né? Nós mulheres temos mais gordura que os homens nas coxas, na bunda, na barriga, que a gente pensa que tem só uma função estética, né? Mas não, ele tem todo um funcionamento dentro do nosso corpo que é completamente diferente do masculino. É por isso que uma cirurgia de lipoaspiração num corpo feminino causa alguns efeitos na saúde diferente em mulheres do que causa em homens. Nossos joelhos enfrentam uma pressão diferente do que as dos homens. Enfim, nós temos corpos diferentes. Somos membros da mesma espécie, né? Machos e fêmeas da espécie Homo sapiens, mas nossos corpos são diferentes e eles foram ficando diferentes conforme os mamíferos evoluíram. Desde o nosso ancestral mais antigo, que tinha uma aparência de rato, até chegarmos nos dias de hoje, até chegarmos aos mamíferos atuais que estão vivos hoje em dia. E aqui eu não coloco o ser humano como o ápice de toda a evolução, porque isso não é verdade. Nós somos só mais um bicho entre muitos outros que existem e nós fomos evoluindo ao longo aí desses milhões e milhões de anos. Então é uma leitura legal pra caramba e fácil, gostosa de ler. É daquele tipo de livro de divulgação científica como todos deveriam ser. Porque tem muita informação técnica, é verdade, mas ele é escrito de maneira saborosíssima. Essa mulher aqui, ela é muito engraçada. Ela coloca muito da experiência pessoal dela, né? Como uma mulher que deu à luz, como uma mulher que tem criança pequena em casa. Ela traz muito da vida dela aqui, como exemplos anedóticos das coisas que ela está tentando nos ensinar.
E sabe quem também é uma mulher incrível? Ora, é a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil e também patrocinadora desse canal. Que tá, eu sei, não é uma mulher, é uma escola, mas ela tem esse nome feminino e ela também tem a Aluri, que é a inteligência artificial da Alura, que funciona como uma assistente para os alunos poderem expandir o seu conhecimento conforme vão fazendo cursos nas mais diversas áreas de tecnologia. A Alura tem cursos de programação, tem cursos de experiência de usuário, tem curso de design, tem curso de mobile, né, para você criar aplicativos, tem cursos de liderança, cursos de gestão, e você pode contar também com a assistência da Luri, que não é só um chatbot assim que responde coisas pré-programadas, ela de fato conversa com você, você pode tirar dúvidas, você pode pedir exemplos, você pode propor ideias, você pode pedir para a Luri preparar para você os seus prompts, te ajudar a verificar se os seus códigos estão corretos. Enfim, ela funciona como uma assistente, como uma corretora, como uma tira-dúvidas. É uma das vantagens de você se matricular na Alura. E é uma única matrícula que te dá acesso a todos os cursos. São centenas, não dá para fazer todos, mas você pode contar com a ajuda da Luri, contar com a ajuda da própria Alura para montar um plano de aulas para você conforme os seus objetivos. Você fala lá o que você quer, a área que você já trabalha ou a área que você quer começar a trabalhar, e aí ela vai montar para você um plano de aulas com uma combinação de cursos, uma formação específica para o seu objetivo. Então vai lá, aproveita o link que tá aqui embaixo na descrição e também tá aparecendo aqui embaixo, e o QR Code, claro, que tá aparecendo aqui na tela, porque ele já te direciona para a Alura com um cupom aplicado de 15% na sua matrícula. Então valeu, Alura! Agora vamos de volta ao vídeo. Ela acabou reunindo aqui nesse livro o que se sabe de pesquisa a respeito da evolução do corpo feminino e das particularidades do nosso corpo e daquilo que nos diferencia dos corpos masculinos. É um livro gostosíssimo de ler e que eu recomendo para todo mundo, homens e mulheres. Agora eu acho, né, que os homens não vão querer ler, né, porque né, o que eu tenho a ver com isso? Eu não preciso, né, coisa de mulher, né, não me interessa, só vai ficar falando de cólicas e menstruações, assunto chato, assunto de mulherzinha, mas se você tiver a cabeça um pouquinho menos estreita, né? O que é um pouco difícil, porque, como já se sabe, né? Também há diferenças entre os cérebros masculinos e femininos. Mas se você tiver a cabeça um pouquinho menos estreita, eu recomendo que você leia também, porque é fascinante. E mesmo que você não se identifique com nada disso, você nasceu de um corpo de uma mulher e pode ter certeza absoluta que as coisas que a sua mãe fez quando estava gestando você, quando estava te amamentando, influenciaram na pessoa que você é hoje. Biologicamente influenciaram na pessoa que você é hoje. Então, recomendo, leiam. É muito, muito, muito interessante de verdade. Vou deixar o link para vocês comprarem este livro aqui embaixo na descrição. Tem na Amazon e tem na estante virtual. Comprando livros usando os links que eu deixo aqui embaixo, vocês ajudam este canal. E você também ajuda esse canal se tornando um apoiador ou uma apoiadora. É só conhecer a minha campanha lá no Apoia-se, que tem recompensas. Agora no mês de julho tem entrega de livros, livros de recompensa para aqueles apoiadores a partir de determinada faixa de contribuição. São livros que eu escolho de acordo com os gostos de cada um. Eu mando um formulário para o pessoal preencher e assim eu consigo escolher livros que eu acho que vocês vão gostar. E é isso, a minha maneira de agradecer aos apoiadores que tornam esse canal possível. Um beijo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.